Ó pra aí! Gente, na Loteria Encruzilhada, tu joga no sofá, na rede, de onde tu quiser. É só chamar a gente no Zap Zap e garantir o teu bolão. Olha, toma, segura o bolão! Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube. Fala massa coral, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um vídeo para falar as coisas do Santa Cruz Futebol Clube. Tem muita informação, torcedor, que surgiu nesse final de semana e a gente vai passar para vocês agora neste domingão, tá? Você que tá aí almoçando com sua família, tá na praia, tá voltando aí, né, da casa de praia onde foi passar o final de semana. Não deixa de deixar o like nesse vídeo aí, né? Se inscrever no nosso canal, que é muito importante. E se você quiser ser membro do Cash Coral, tem um botãozinho aqui, ó, seja membro, para você incentivar o trabalho do Cash Coral. É opcional, tá, torcedor? Mas vamos fazer um resumo aqui, vamos passar tudo o que aconteceu nesses últimos 2 dias para vocês ficarem bem informados, torcedor. Aqui na sua tela tá passando os nossos patrocinadores oficiais, a galera que está sempre incentivando o trabalho do Cash Coral. Jogo de Ouro, Postos Deslube, Teixeiras e Seixas, ZS Alt, Pizzaria e Restaurante Passira, todo mundo aí, né? ZS Alt, né? Todo mundo que tá incentivando o trabalho do Cash Coral. E aqui, a queridinha, as bolachas da Vovó Vera, né? Que cabe muito bem com qualquer coisa, suco, café, café com leite, cappuccino. Tem bolachas doces, salgadas, tem os biscoitos tareco também da Vovó Vera, torcedor. Aqui, olha, você está vendo aqui, ó, retífica modelo. Se seu carro apresentou algum problema, né, de motor, que seja preciso fazer retífica, torcedor, eu te indico, tá? Aqui é serviço de procedência. Aqui está o contato, né, da retífica modelo. Você mecânico que está precisando aí de uma retífica boa para fazer um reparo no motor, né, do carro que você está fazendo esse serviço aí, eu te indico aqui, ó, retífica modelo. Aqui está o telefone. Tem Instagram também, retífica modelo. Vai lá, que aqui é serviço de qualidade. Torcedor do Santa Cruz Futebol Clube. Esses últimos dias, né, surgiram algumas informações a respeito, né, de saída de jogadores, contratações também de atletas. A gente passou tudo para vocês aqui, né? Tem uma lista vasta de atletas aí que está saindo do Santa, né? Tem o Totti, que tem contrato se encerrando, não vai renovar. Lucas Bessa, a gente já passou, né? O goleiro Moisés. Tem também Adailson, João Pedro, Tiaguinho, Yuri Ferraz. Ou seja, uma vassourada completa o Santa Cruz está fazendo. Tem que fazer mesmo. Ok, ótimo, show de bola. Também surgiu a informação sobre a Vitória Cup, torcedor. O que é a Vitória Cup? É o maior torneio de pré-temporada do Brasil. Esse ano, inclusive, vai ser a 2ª edição, tá? Aconteceu neste ano de 2025, mas estava naquela... em meio ao campeonato mundial, né? E aí ninguém iria concorrer. Mas teve Santos, teve Bayern de Munique, teve alguns clubes aí, né, interessantes que estavam. O Bayern de Munique não estava, porque o Bayern de Munique estava disputando o Mundial. Mas aconteceu esse campeonato. Só que esse ano de 2025, de 2026, vai ser um campeonato mais robusto, torcedor. Inclusive, né, o próprio perfil, né, do Vitória Cup, ele colocou lá, né, uma artezinha, a gente está mostrando para vocês aqui, onde os clubes que forem confirmando as suas participações, eles vão colocando no lugar da artezinha aqui, onde está em preto e branco, o escudo oficial. E se você reparar aqui, ó, tem o escudo do Santa Cruz. O escudo do Santa, ele é incomparável, ele é inconfundível. Onde a gente vê qualquer traçozinho ali, a gente já sabe que é o escudo do Santa. E o escudo do Santa tá aqui, ó. Então, algumas pessoas já fizeram a arte, né,
para falar quem são esses clubes aqui que a Vitória Camp fez o convite. Então, assim, postaram uma arte depois, né, com todos os clubes já formados, todos os clubes já dando ok, né, uma possibilidade. E aí, se a gente vê, ó, tem Atlético Mineiro, tem Santos, tem Cruzeiro, tem Olympique de Marselha, tem West Ham, Santa Cruz, Barcelona. Então, assim, Fiorentina, tem diversos clubes europeus, né, clubes potentes da primeira prateleira do futebol mundial. E o Santa Cruz vai sim jogar essa Vitória Camp. Poucas horas depois dessas especulações, né, a gente soube que o Santa Cruz recebeu o convite e o Santa Cruz vai sim jogar. Inclusive a Vitória Camp, depois de alguns minutos, ele já postou aqui, ó, as cores oficiais do Santa na sequência correta, com o aperto de mão aí, né, entre as partes, né, e aí confirmando, né, dando a entender uma confirmação do Santa. Esse campeonato é muito importante, torcedor, porque aí ele, além de fortalecer ainda mais a marca do Santa Cruz, na questão na questão internacional, né, do Santa, vai também servir para o Santa Cruz ter um parâmetro da questão técnica e um grau de competitividade para o seu elenco no começo de temporada. Porque uma coisa é você fazer amistosos com times do interior do estado, com times da segunda, terceira divisão do estado ou de outros estados vizinhos. Outra coisa é você fazer jogos amistosos contra esses times aqui. Provavelmente muitos times, torcedor, irão vir também com seus time 2, time 3, né? Time B, time C, seus times de base. Mas mesmo esses times de base desses clubes europeus não tem comparação com os clubes do interior do estado, com esses clubes que o Santa Cruz teria, né, a possibilidade de fazer amistosos. Ou seja, mesmo sendo, vamos dizer que todos os clubes aqui venham com seus times sub-20, mesmo assim é um outro nível, é um nível muito acima. Então, isso vai ser muito bom para o Santa Cruz Futebol Clube. Outra informação, torcedor, Israel, lateral direito de Israel, muito bom jogador, polivalente, joga de ponta, joga de lateral esquerdo, de lateral direito. Israel está se recuperando de uma contusão séria, né? Que ele fez uma cirurgia de hérnia de disco, já está na metade da sua recuperação. Isso leva a crer que em janeiro o Israel vai estar 100% recuperado, 100% condicionado fisicamente. E aí o Santa Cruz está renovando com o lateral direito do Israel, boa renovação. O Israel vai sim ajudar o Santa Cruz nesse ano de 2026. Agora vamos, torcedor, para a informação principal, torcedor. Antes da gente passar para essa informação principal, aqui, ó, Granja do Negro, tá? Tudo em frios e laticínios e para você abastecer a sua lanchonete. Quer abastecer a lanchonete, hamburgueria, passa na Granja do Negro que você vai encontrar tudo de frios e laticínios. 2 endereços, Água Fria, né? Na feira de Água Fria. Você chegou em Água Fria, onde é que fica a Granja do Negro, todo mundo vai te ensinar. E no Arruda, próximo ao estádio do Santa Cruz Futebol Clube. Pé Point, torcedor, para você dar um conforto aos seus pés. 2 endereços, Água Fria, colado com o mercado de Água Fria, em Afogados, na rua São Miguel, na rua do cartório de Afogados. Sandálias Havaianas e Grendene, só na Pé Point. E para você começar 2026 com dinheiro no bolso, aqui, ó, Loterias da Cinderela, Loterias da Encruzilhada, torcedor. Faz o teu bolão, tem um bolão da virada aí, né? Inclusive eu vou fazer já também, tá? Os bolões da virada, tá aqui, ó. Já tem esse WhatsApp aqui para você chamar no WhatsApp e fazer os seus bolões na Loteria da Encruzilhada. E no dia 23 de novembro, todo mundo aí convidado pra gente ir pra corrida da Organo Run, torcedor. Pois é, você quer correr, a gente vai estar lá, né? Corrida de 5 e 10 km da Organo Run. Inclusive no nosso Instagram tá lá o link para você se inscrever e a gente correr na Orla de Boa Viagem no dia 23 de novembro. Tem um cupom, tem o nome lá, né? Põe lá, ó, Diego 10, que você já vai ganhar um desconto nesse cupom. Torcedor, ó, no meu ponto de vista, eu achei um erro do Santa Cruz não renovar com o Giovani. Aqui eu vou contextualizar e quero também o seu comentário, que é muito importante. Giovani, 24 anos, ele pertence ao Atlético Tubarão, o passe, né? Os direitos econômicos do Giovani é do Atlético Tubarão.
O Giovani veio do Marcílio Dias. O Atlético Tubarão pegou e emprestou o Giovani ao Marcílio Dias. E o Giovani veio para o Santa Cruz. Só que no contrato, no final do contrato, tinha lá a multa de R$2 milhões para o Santa Cruz exercer ou não o direito de compra. No valor de R$2 milhões. E esse valor é negociável, torcedor. Mas eu não sei se o Santa Cruz tentou negociar ou não. Aí iria também, né, um posicionamento do Santa. Mas vamos lá. O Santa Cruz não fez o investimento de R$2 milhões para Giovani, um atleta de 24 anos que foi importante na Série D para o Santa Cruz. O Giovani, ele foi bem na primeira fase. Ele caiu de rendimento na primeira fase, como todo time caiu. O time do Santa Cruz no segundo turno, né? Ele fez um segundo turno de time que estava ali na zona do rebaixamento, do grupo do Santa. Mas o Giovani voltou a jogar bem na fase de mata-mata. O Giovani, ele fez o gol que deu a sobrevida ao Santa Cruz contra o Sergipe. O Santa Cruz estava perdendo de 2-0. Aliás, o jogo estava 1-0. O Giovani empatou e o Sergipe fez o 2-1. Mas se Giovani não faz aquele gol, torcedor, o Santa Cruz não iria se classificar. Porque lá o jogo ia ser 2-0 e aqui o jogo foi 2-1. Então o jogo só foi para os pênaltis aqui por conta do gol do Giovani lá. Entendeu? A primeira importância do Giovani. Giovani foi também o responsável por fazer aquela jogada do gol do acesso do Ariel. Uma jogada do Willian Júnior, do Balotelli ali, né? E o Giovani foi pro 1 contra 1. Ele é muito forte no 1 contra 1, o Giovani. O Giovani foi pro 1 contra 1 com o lateral, o marcador do América de Natal, fez a jogada e deu voltando pro Ariel. O Ariel fez o gol. Ou seja, veja, de 3 mata-matas, o Giovani foi importante em 2. 2 mata-matas. E é um cara de 24 anos. Valia ou não investimento, torcedor? No meu ponto de vista, valia. Vocês lembram de Keno, né? Keno era a situação parecida com essa do Giovani. O Santa Cruz não exerceu o direito de compra do Keno na época do São José. E o Keno hoje se tornou o que é hoje aí, tá? Um dos melhores jogadores do futebol brasileiro nos últimos 5 anos aí. O Keno vem nos últimos 5 anos, ele sempre está no top 5, meu ponto de vista. Campeão de Libertadores, campeão brasileiro, de Copa do Brasil, tudo que você imaginar o Keno ganhou. E foi muito bem novamente nesse Mundial agora de clubes com o Fluminense. E o Santa Cruz não exerceu o direito de compra do Keno. O Giovani, torcedor, certamente, ele se pegar um clube aí, né, de ponta ou um clube mediano que tem uma estrutura boa, o Giovani vai estourar. É muito difícil você encontrar hoje um atacante que seja muito bom de 1 para 1. Aí muitos dizem, né, eu ouvi dizer, mas pagar 2 milhões a um atacante que não faz gol? O Grafite, quando chegou em 2000, também não fazia gol. E o Muricy Ramalho pegou o Grafite e disse, não, o Grafite estava na lista de dispensa. Se vocês procurarem aí, entre em contato até com o Grafite aí, tá? O Grafite é muito meu amigo. E essa história o Grafite, inclusive, contou há pouco aí, num podcast com o Denilson. Quando o Muricy Ramalho chega no Santa, o Grafite estava na lista de dispensa. O Muricy Ramalho pegou o Grafite e disseram ao Muricy, o Negão tá aí na lista de dispensa porque o Negão não faz gol, só faz correr. O Muricy Ramalho pegou o Grafite todos os dias, e eu muitas vezes pequenininho presenciei isso. Ele acendia os refletores e treinava finalização com Grafite. O Grafite que se tornou. Gilberto também. Gilberto, que deve voltar para o Santa Cruz com fé em Deus nesse ano de 2026. Zé Teodoro, quando chegou em Gilberto, todo mundo sabe, todo mundo criticava Gilberto. Zé Teodoro, quando chegou em 2011, terminava os treinos e eu presenciei todos. Muita gente que está assistindo também aí vai se lembrar dessa história. Todas as vezes que terminava os treinos, Zé Teodoro treinava finalização com Gilberto. Pé direito, pé esquerdo, finalização com Gilberto, longa distância, treinava cabeceio com Gilberto. Olha o Gilberto que se tornou aí. Então o que falta no Giovani é trabalho com ele. É trabalho, é um treinador, é um elenco melhor para o Giovani trabalhar, para o Giovani evoluir. Esse é meu ponto de vista. Se você não vai fazer esse investimento de Giovani, torcedor, então está muito claro que o Santa Cruz não vai ficar com esses 2 inúteis aqui.
Porque se você não quer fazer um investimento de 2 milhões de reais num atleta de 24 anos, que já mostrou que tem condição sim de jogar uma Série C e de evoluir, como é que você vai fazer um investimento anual a esses dois jogadores aqui, que ao final de dezembro o Santa Cruz terá investido neles 3 milhões e 800 mil reais. Galhardo ganha 200 mil, Felipe Alves ganha 120 mil reais. E detalhe, tá, o contrato do Felipe Alves é até dezembro de 29. Então assim, se não vai ficar com o Giovani, por conta de questão financeira, tá claro que esses dois aqui devem ir embora. Porque Galhardo só fez 7 gols em 23 jogos e Felipe Alves tomou um monte de frango. Você vai ficar com o goleiro pagando 120 mil para ele estar falhando? Você vai ficar com um centroavante que ganha 200 mil para ele fazer 7 gols em 23 jogos, sendo 3 de pênalti? Então não faz sentido, tá? Se você não vai investir num atleta de 23 anos, que é o Giovani, que tem potencial para evoluir, você também não vai ficar com um atleta aqui, né? Felipe Alves, de 37 anos, que não evolui em absolutamente nada, e nem Galhardo, de 36 anos, que também não evolui em absolutamente nada. Ou seja, tá claro que se for por essa tese, Thiago Galhardo e Felipe Alves também não vão ficar. Só esses dois aqui, torcedor, Santa Cruz terá feito, caso fique com ele para 2026, um investimento de mais de 3 milhões e 800 mil reais. É só você juntar os dois salários, 200 mil mais 120 mil, e multiplicar por 12 meses. Aí você vai ver o rombo que o Santa Cruz vai ter ficando com esses dois atletas. E sem ter rendimento dentro do campo. Então aí faça aí os seus comentários, torcedor, se vocês concordam comigo ou não. Deixe teu comentário aí, que é muito importante, tá bom? Mais informações a gente traz no Cash Coral ao longo do dia e ao longo da semana. Bom domingo para todo mundo, saudações tricolores. Chegou a gasolina Dura Mais, a primeira eco-aditivada do Brasil com até 50% menos poluição e a única com até 10% mais rendimento. Mais autonomia para o seu carro, mais economia para você. Dura Mais, única que rende até 10% mais. Só nos postos Deslube.